Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente da produção. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Hoje o episódio 61 falando sobre como fazer uma reunião de rotina simples, rápida e eficaz na produção. Pessoal, uma rotina tem que envolver a sua reunião diária de produção. Com ela é possível que o supervisor mantenha o seu GPS ligado e mantenha a equipe focada rumo aos seus objetivos. Então é muito importante e nem todo supervisor costuma fazer essa reunião de modo eficaz, cobrindo uma série de assuntos importantes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que eu tenho muita coisa boa para revelar. Então eu convido para ficar comigo até o final. Pessoal, a primeira questão que eu sempre faço para que a gente comece a refletir é o que é uma reunião de rotina na produção. Então, o que é essa reunião de rotina? Então vamos dar a definição exata dessa reunião na qual a gente vai expor o conteúdo de hoje. É uma reunião diária com a equipe de produção, liderada pelo supervisor por um tempo máximo de 10 minutos. É o tempo máximo para que essa reunião seja leve e tenha como principal objetivo aí o direcionamento da equipe aos seus indicadores, aos seus objetivos, onde são alinhadas algumas informações sobre os seguintes tópicos, Tópicos em relação à segurança operacional. Segurança sempre deve estar em primeiro lugar. O operador tem que voltar para casa sem uma gota de sangue, do jeito que ele veio. Tem que envolver qualidade, assuntos de qualidade, tem que envolver assuntos de entrega, ou seja, de produção e de satisfação do cliente. Tem que envolver assuntos relativos aos custos operacionais e também em relação a assuntos gerais pessoais, principalmente alguns temas abordados junto a recursos humanos. Então são esses 5 tópicos principais que a reunião de rotina da produção tem como objetivo buscar um alinhamento. E é o que principalmente Vicente Falcone costuma chamar das 5 dimensões da qualidade total, Segurança, qualidade, entrega, custo operacional e questões de moral, de motivação ligado às pessoas. Então está aqui o que é uma rotina, o que é uma reunião de rotina de produção. O que deve ser destacado, pessoal, na reunião de rotina da produção? Então, o que deve ser destacado? O que está em pauta principalmente? Essa reunião ela tem que ser destacado que as tendências, variações e localização de cada um desses 5 indicadores que a gente colocou para vocês, que são as 5 dimensões da qualidade total. Vamos falar então do primeiro item a ser destacado, que o supervisor destaca a sua equipe, que é em relação às tendências dos dados em relação a esses indicadores. O que eu chamo de tendência, pessoal? Aqui existem 3 tipos de situação. Uma evolução de dados onde a gente tem uma tendência ascendente, ou seja, uma tendência de alta, e isso é bom quando os seus indicadores, quanto maior, melhor. Uma tendência de baixa ou uma tendência de valores descendentes. Isso é bom quando o seu tipo de indicador ou gráfico, quanto menor, melhor. E aqui basicamente uma tendência lateral, onde mostra que os dados estão estáveis, os valores não têm nem tendência superior nem inferior. Tá? Então desconsiderem um pouquinho aqui esses picos e valores descendentes que está escrito. Aqui existe uma tendência neutra ou uma evolução de dados estáveis. Então, basicamente, o supervisor ele espera, com algumas ações de melhoria no processo, que os seus dados tenham tendência, e que os dados mostrem que a tendência está indo principalmente no objetivo ou no caminho que ele deseja. Então, esse é uma primeira tendência a ser destacada nesse tipo de reunião. Também pode ser destacado os dados mostrando à equipe as variações desses dados, bem como a localização dos dados sobre cada uma desses indicadores, dessas 5 dimensões. O que a gente quer dizer então com variações e localização? Pessoal, variação é a variação dos dados ao longo do tempo.
né? Como se fosse uma série temporal. Então, quando a gente observa variações, a gente pode perceber, como sempre eu comento nos conteúdos, se ela tem origem de variação de causa comum ou se ela tem causas especiais. Como eu sei uma coisa e outra? Quando eu tenho variabilidade fora dos limites de controle, quando o limite superior aqui é de controle, não é limite de especificação, é limite de controle, eu posso observar através das cartas de controle que aqui eu tenho uma causa especial, ou para cima ou para baixo. Para baixo é uma causa especial boa. Eu deveria sempre investigar para ver se eu consigo ter repetibilidade de uma causa especial boa. Ao contrário da causa especial ruim. Eu preciso investigar para que eu possa entender a sua causa e combatê-la ao longo do tempo. Então, mostrar à equipe a variabilidade de uma forma simples, bem como a localização, é importante. O que é a localização? Localização é quando eu mostro a média. Média é uma estatística de posição, como moda e como mediana. É diferente de uma estatística de dispersão, que é desvio padrão, variância, amplitude. Então, quando eu falo em variações, é a variabilidade dos dados ao longo do tempo. E variabilidade é sempre algo a ser combatido. Quanto menor variabilidade, menor é o risco de você sair fora do seu prumo, né? Bem como a localização, juntamente com a variação, olhando as médias, juntamente com o seu ruído ou juntamente com a sua variabilidade ao longo do tempo, é importante para que o supervisor tenha essa consciência dessa visão e passe para a equipe para verificar se a equipe está tendendo a atingir a meta ou não, está tendo muita variabilidade ou não. Então é algo também que deve ser destacado nessas reuniões de uma forma objetiva e rápida. Pessoal, vamos lá. O que não deve ser destacado na reunião de rotina da produção? Então isso é muito importante para que seja uma reunião muito focada e relativamente rápida. O que não deve ser focado, então, são discussões a respeito de causa raiz que impedem a produção de atingir uma dessas metas. Então, nessa reunião, não se discute causas raízes. Eu vou mostrar a você como você aborda causas raízes quando você não tem uma tendência em direção à sua meta ou você tem uma variabilidade muito alta. Então, tem que deixar muito claro que em reuniões de rotina mais objetivas e rápida não é discutido causa raiz dos problemas. Então isso tem que ficar muito claro. Esse tipo de análise de causa e efeito é feito numa outra ocasião, é discutido em outro fórum que ainda dentro desse conteúdo eu vou te dar essa dica. Por que a reunião de rotina é tão importante, pessoal? Porque é importante que o supervisor, o coordenador, o líder, o encarregado que está me escutando tenha essa consciência, né? Por que a reunião de rotina ela é tão importante? Pessoal, é natural que na produção, onde ocorrem muitos eventos e eventos inesperados, é natural que você tenha um destino, que é essa bolinha verde, mas em função de uma situação ou outra, de uma tempestade outra, você vá saindo do rumo. Então, o seu barco, em vez de ir para uma determinada direção que você quer, aquela tendência, ele vai em função desses ruídos, desses acontecimentos, muitas vezes que a gente chama de causa especial, ele vai tirando o seu barco ou o seu carro da direção. E é necessário, então, que a partir do momento que você discute, que você informa a equipe diariamente sobre as metas ou sobre a direção das metas, você tenha uma correção de rota, ok? Então isso só é possível quando você faz isso diariamente. Quando você faz isso diariamente, você percebe o desvio de rota, rapidamente você pode corrigir juntamente com a sua equipe. Então essa é uma das coisas mais importantes e um dos objetivos principais dessas reuniões de rotina de produção. Portanto, pessoal, ele mantém, a importância dessa reunião é que ela mantém a equipe de produção focada nas metas desses 3 tipos de tópico. Portanto, se você tem um desvio em relação aí à sua meta, o seu GPS pode identificar isso e fazer rapidamente um recálculo de rota, fazendo com que você não se desvie muito em relação à meta ou se perca muito tempo para que você perceba isso. Então, saque só a importância que tem esse tipo de reunião que é feito diariamente. Então vamos lá, pessoal.
já que você entendeu o que é uma reunião de rotina da produção e qual é a importância dessa rotina, que eu destaquei nos slides anteriores, como então uma rotina de produção é realizada, pessoal? Vamos dar então os detalhes para você. A reunião ela deve ser dividida em 5 blocos, né? E basicamente esses blocos têm um tempo para que você cubra esse assunto em cada bloco. E é realmente um tempo muito cronometrado para que você não se perca durante a execução desse tipo de reunião. Então, os primeiros minutos, né? Os primeiros 2 minutos, na verdade, eles são direcionados para assuntos relativos à segurança. O próximo tópico a ser coberto nessa reunião é o tópico da qualidade, onde você tem mais 2 minutos. Então, por volta de 4 minutos, você já abordou 2 temas importantes. O terceiro tópico é em relação à entrega, ou atendimento ao cliente, ou a sua produtividade, né, que é a quantidade de peças produzidas por empregado, que você tem como meta para atender o cliente. Então esse é o terceiro tópico. E aí você já investiu 6 minutos aproximadamente. O quarto é quando você tem aí algum item que você mereça dar destaque para que você tenha os seus controles operacionais dentro da sua expectativa ou dentro do orçamento da sua gerência. Então passaram-se mais 2 minutos e você já tem aí 8 minutos. E por último, assuntos relativos à segurança, em relação às pessoas, às sugestões, níveis de absenteísmo ou alguma informação relativa às pessoas na qual você gostaria de destacar, principalmente muito alinhado com o RH nesse sentido. Então tá aqui, você tem aí 5 temas importantes, que são as 5 dimensões da qualidade total, abordada de forma rápida, de aproximadamente 2 minutos, na qual você lança assuntos específicos que é importante para a equipe para que ela mantenha focada em direção à meta. E aí a gente vai explorar um pouquinho o que você pode comentar em relação a cada um desses 5 temas. Quais os cuidados, pessoal, antes de fazer as reuniões diárias de rotina de produção? Então, para que você tenha uma boa eficiência em relação a essa rotina e ela transcorra sem maiores problemas, é importante e necessário que você execute algumas atividades primárias, né, de pré-preparação dessa reunião. Quais são então esses cuidados, pessoal? O primeiro cuidado é você ter um local definido para essas reuniões, onde as pessoas possam escutar. Tem que ser realmente na produção, mesmo que tenha barulho, mas um local onde você possa realmente mandar o recado e que você possa ao longo do tempo perceber pelo olhar das pessoas que as pessoas estão entendendo e ouvindo o que você está falando. Então, preste bem atenção que o primeiro cuidado então é em relação ao local definido para essas reuniões. É importante que você tenha uma ilha, um local com um quadro onde você possa colocar os seus indicadores relativos a essas 5 dimensões para que você possa explicar para as pessoas. E é natural que no momento em que você esteja passando essa informação, você observe através do olhar, principalmente em relação às pessoas que ficam mais afastadas, se elas estão entendendo o recado que você deu. E uma maneira de fazer a verificação do entendimento, principalmente em relação àquele pessoal que fica no fundão, né, na segunda fila, é você de forma carinhosa e cuidadosa segurar algumas pessoas, ou segurar uma pessoa ou outra, fazer isso individualmente, depois da reunião de forma separada e fazer algumas perguntas em relação ao entendimento que ela teve das informações que você passou. Isso faz com que essa pessoa da próxima vez fique antenada em relação ao que você deseja passar a elas, tá ok? O segundo cuidado, pessoal, é a preparação dos indicadores para cada tópico. Então, os indicadores relativos à qualidade, despesa, entrega, recursos humanos, você tem que estar previamente preparado qual é a meta de cada indicador desse, na qual você precisa passar o recado em 2 minutos. Então, se você tem a meta em relação à qualidade, por exemplo, e você começa a plotar esses indicadores ao longo do tempo, é possível que você informe a tendência desses dados em direção à sua meta, a variabilidade dos dados em relação à sua meta, para que você mantenha a equipe informada do que está acontecendo. Então isso é muito importante aí, a preparação prévia dos indicadores, né? O terceiro, pessoal,
não é só a preparação desses indicadores, né? É a atualização desses indicadores. Você precisa ter esses indicadores atualizados diariamente para a equipe possa ter informações atualizadas sendo passado a elas. E aqui o grande segredo, pessoal, é que você realmente delegue essa atividade de atualização dos indicadores a algumas pessoas da equipe, ao seu líder ou até mesmo alguns operadores para que eles tenham essa responsabilidade de atualização dos indicadores. E volto a dizer, muitas pessoas gostam quando você delega essa responsabilidade a eles. Então, uma vez que você explique claramente o que deve ser feito, quando deve ser feito, a razão, ele vai cuidar com maior cuidado e vai sentir prazer em relação a essa atividade. E você ainda vai ter mais tempo para se dedicar a outras coisas, inclusive o que você vai comentar na reunião. Então é muito importante, pessoal, você fazer a atualização desses indicadores previamente. Como tratar as metas não atingidas na reunião diária de rotina? Então, nós comentamos alguns slides anteriores que o que você não deve fazer nessas reuniões de rotina que acontecem diariamente, leva em torno de 10 minutos, é você discutir aí as causas por a equipe ou pelo fato da equipe não estar atingindo as metas. E como que você trata então essa questão? Você trata através de uma reunião semanal de gestão de metas. Então, uma reunião por semana envolvendo as pessoas relativa àquele indicador que você gostaria que te ajudasse como supervisor. Então, você roda esse PDCA que eu já tive a oportunidade de comentar em outras ocasiões. Então, vamos dizer que você não está conseguindo manter o seu nível de entrega. Então, você tem aí a definição do seu indicador, a meta, você está percebendo que a tendência dos dados não está indo na direção que você gostaria, bem como às vezes está, mas com grande variabilidade. Um dia você atinge, outro dia você não atinge e assim por diante. Então você consegue perceber isso a partir do momento que você tem um indicador. E aí, através dessa reunião, uma vez por semana, de aproximadamente meia hora, você começa a analisar aí as causas relativas a esse problema. Qual é o tipo de causa que deve estar ocasionando para que haja uma tendência negativa oposta ao seu objetivo, ou porque quais as causas que poderiam estar acontecendo que está levando à variabilidade desses dados. E aí, em função do momento em que você encontra ou você tem uma hipótese do que pode estar acontecendo dessas causas, você então direciona juntamente com a equipe algumas ações, poucas ações, para que se anule essa causa provável. E aí então você vai fazendo um follow-up em relação a esses dados, e se tudo der certo, né, se a tendência de fato acontecer como você gostaria, então você faz a padronização da solução. Então essa reunião semanal de gestão de metas, ela serve para que você entenda realmente aí as causas raízes, né? Então, por exemplo, você tem aí um indicador relativo à média mensal diária, então você percebe que você não está atingindo a meta como essa linha vermelha de meta. Então você está vendo aqui uma variabilidade dos dados ao longo do tempo. Quanto maior, melhor é a sua expectativa e os dados não estão atingindo. Então qual é a razão? Então nessa reunião semanal, juntamente com as áreas de suporte que o supervisor lidera, ele chama as pessoas para discutir os principais problemas. E sempre é importante que você tenha dados. Os dados, por exemplo, de principais paradas. Então aqui está um paretinho onde mostra que um dos principais motivos que levam essa linha a não atingir a meta é, por exemplo, a falta de material do processo anterior. Então essa é uma das principais razões. E aí vem a seguinte questão, né? Mas por que falta material do processo anterior? Quais são as causas? Quais são as razões para que esteja faltando esse material e causando ruptura nessa linha? E uma vez que a equipe entende essas razões, é necessário que seja feito, ou seja montado um plano de ação, onde aqui tenha o problema, aqui tem a ação para anular o problema e o responsável e o prazo. Então, aqui está uma dica de como você trabalha para levantar junto com a sua equipe de suporte algumas causas e algumas ações quando você não consegue atingir as suas metas fora da reunião de rotina que acontece diariamente. Então tá aqui aí algumas dicas para você. E é importantíssimo, pessoal,
que nessa reunião semanal você tenha um controle da presença das pessoas da área de suporte. Então, muitas vezes, para cada tipo de item a ser tratado, às vezes a qualidade, às vezes a segurança, às vezes a entrega, às vezes é questões relativas a RH, às vezes a relação a custos operacionais, você vai recrutar como supervisor a equipe da área de suporte. Então é sempre importante, uma vez por semana, você estar controlando a frequência das pessoas, né? Aqui está uma frequência muitas vezes diária, mas isso é apenas um exemplo que você pode fazer para suas reuniões de rotina semanais. Pessoal, aqui está um quadro resumo dos tópicos para a reunião de rotina diária. Então, o que você pode fazer a partir do momento que você começa a estruturar essas reuniões de rotina, você pode colocar tudo isso numa forma gráfica ou numa tabela para que você tenha realmente clareza do que você tem que fazer em cima dos indicadores mais importantes. Então está aqui, por exemplo, alguns temas que você gostaria de tratar, por exemplo, problemas relativos à segurança, a sugestões, a recursos humanos. Então é um tópico de gestão, um outro tópico é qualidade, um outro tópico é produtividade ou entrega. Então, relativo a cada tópico, você tem aí os seus indicadores, o nome dos indicadores que você utiliza para manter a equipe informada sobre cada um desses temas relativo às 5 dimensões da qualidade total. Aqui está a frequência para atualização desses indicadores. Tem alguns indicadores que você vai atualizá-los diariamente, tem alguns que você vai atualizá-los semanalmente, tem alguns que você vai atualizá-lo na ocorrência ou quando aquilo realmente ocorreu e assim por diante, alguns mensalmente. Aqui são as pessoas responsáveis que você pode delegar para que atualize esses indicadores. E volto a falar, pessoal, delegue essa atividade a pessoas da sua equipe, mesmo que sejam operadores, porque as pessoas gostam de se sentir importantes e participar de um processo de melhoria. Aqui está a frequência, né, como a gente comentou, de como esses dados são expostos. Então, o D é diário, S é semanal, O é a ocorrência, e aqui é o tempo que cada indicador desse vai ser investido em termos de tempo pelo supervisor. Então, assuntos relativos a recursos humanos é 1 minuto, qualidade 2 minutos, produtividade 2 minutos. Então aqui você pode aos poucos sintetizar como a sua reunião de rotina da produção vai acontecer ao longo do dia, da semana e do mês. Então tá aí uma dica para você. E uma coisa importante é que ao longo do tempo, quando essa questão da reunião de rotina estiver mais madura, você pode delegar algumas atividades de apresentação dos indicadores. Então inicialmente você comanda essa reunião e depois você pode, em função de alguns indicadores, pedir para que a própria equipe, alguns componentes da equipe apresentem esse indicador mensalmente. Então, além da atualização, eles também podem falar sobre a evolução, o que eles estão entendendo de forma rápida e objetiva, a 2 minutos, como está a tendência daquele indicador. Então, além da sua atualização, ele também é responsável por divulgar a tendência. Então isso vai criando uma coisa que a gente chama de ownership, é o senso de dono em relação àquele indicador. Isso ajuda demais o operador porque vai comprometendo a equipe cada vez mais. Então se liga nessa dica que é muito importante a partir do momento que você tiver com essas reuniões um pouco mais realizando de forma um pouco mais consistente. Então você pode sair um pouco de controle, dar esse controle para as pessoas, sendo realmente o coordenador geral, estando presente, mas dando liberdade às pessoas para que façam da forma correta e no tempo correto. Então está aqui a segunda parte desse quadro resumo, onde tem aqui alguns indicadores de parada, suprimentos, taxa-hora. Isso depende muito do que você quer abordar nessa reunião em cima das 5 dimensões da qualidade total que a gente comentou. Pessoal, e eu sempre digo para você, o supervisor, o coordenador, o líder, o encarregado, eles são pessoas que têm uma rotina muito pesada na produção. Então é importante que ele incorpore esses fundamentos básicos que a gente está apresentando numa forma em que ele possa ter repetibilidade ao longo do tempo. Então como que ele pode incorporar essa reunião da rotina do dia a dia do supervisor
ao seu cronograma, à sua agenda. Mais uma vez, pessoal, ele incorporar isso em algumas lacunas de horário dentro da carta de trabalho padronizado, que a gente já teve a oportunidade de falar em alguns momentos. E é importante que isso seja feito logo nas primeiras horas do dia, ou seja, até no máximo 9 horas da manhã. Em algumas ocasiões um pouquinho mais tarde, porque ela tem que permear e dar a direção para o dia, não tem cabimento você fazer essa reunião após as 10 horas da manhã. Então tente incorporar essa rotina de reuniões da produção nas primeiras horas do seu dia para que você mantenha sempre a sua equipe alinhada desde o início até o final. E aí, se você tem mais turnos, você pode delegar essas reuniões para os seus líderes, participando de algum momento junto a esses turnos. Então, se você, por exemplo, tem um terceiro turno também, é importante que pelo menos a cada 30 dias, a cada 15 dias você tenha uma participação para que não fique realmente só na mão da liderança. Então é muito importante, embora trabalhoso, é muito importante e faz toda a diferença no seu resultado, pode acreditar em mim. Pessoal, qual que é o resultado esperado então dessas reuniões de rotina diária de produção? Então o que a gente espera ao longo do tempo? Então, se você manter realmente uma frequência ao longo do tempo dessas reuniões e ser realmente muito rígido em relação a cumprir essa rotina, essa frequência de reuniões, o que vai acontecer, pessoal, é sempre uma relação de causa e efeito, né? Tudo na vida é uma relação de causa e efeito. Então, através dessas reuniões de forma consistente que o supervisor vai fazendo ou que o líder vai fazendo, você vai obtendo o quê? O comprometimento das pessoas em relação às suas metas. Então, você vai fortalecendo esse comprometimento das pessoas e, como efeito, você tem aí a obtenção dos resultados. Então, pessoal, é uma relação de causa e efeito justa e muito rica para o supervisor da produção. Então, esse é um fundamento básico e importante que você tem que incorporar, que você deveria incorporar na sua rotina. Então, tá aí uma grande dica para que você realmente construa o alicerce, os fundamentos da sua área, para que você tenha uma área robusta e um pouco mais tranquila de você atingir os seus objetivos juntamente com a sua equipe. Pessoal, tá aí mais um episódio importante para você que a gente traz com muito carinho para que te ajude a atingir primeiramente resultados consistentes para que depois você possa aí galgar a sua promoção, o seu crescimento profissional. Muito obrigado mais uma vez. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, faça o seu comentário, compartilhe esse conteúdo junto com pessoas que você gosta e tem os mesmos desafios que você. Deixe os seus comentários. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para que você possa aí, ao acionar o sininho, receba as nossas notificações. A gente tem vídeo quase todos os dias. Se você tiver acionado as notificações, você vai receber com bastante rapidez. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Esse é o SOS Supervisores, um canal que ajuda você a transformar resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Meu muito obrigado e até o próximo episódio.